o Salmo 2, irmãos, nós sabemos que a Bíblia testifica a respeito de quem? Do Cristo. Vocês vão às Escrituras porque vocês pensam que nela está a vida eterna, mas ela testifica a respeito de mim. Salmo 2, versículo 1 é dito assim, ó, os irmãos encontraram? Porque se amotinam as nações e os povos tramam em vão. Porque as nações se agrupam, formam ali comunidades, ficam pensando coisas, tramando coisas em vão. Tudo isso é em vão. Não faz sentido. Os reis da terra tomam posição e os governantes conspiram unidos contra o Senhor e contra seu ungido, que é quem? O Cristo, Jesus o Cristo. E dizem: façamos em pedaços as suas correntes. Então, eles pensavam que, segundo o salmista está trazendo essa profecia, os homens acharam que servir a Deus é estar preso em correntes e em laços, né? Então, eles dizem assim, olha, nós não precisamos de Deus. Presta atenção nisso aqui, tá, irmãos? Nós não precisamos de Deus. Nós temos o conhecimento, bastante conhecimento para nós vivermos longe de Deus. Então, isso aqui significa o quê? A árvore do conhecimento do certo e do errado. Façamos em pedaços as suas correntes, ou seja, nós não queremos receber aqui a palavra de Deus, a inspiração de Deus, a vida de Deus. Nós vamos viver a nossa própria vida. Lancemos de nós as suas algemas, nós não vamos ficar amarrados a Deus. O Caim, ele fez justamente o quê, irmãos? Isso aqui. Ele não quis ficar amarrado a Deus. E por ele não querer ficar amarrado a Deus, ele viveu do certo e do errado. O que ele fez? Ele acabou se afastando de Deus. Por causa disso. Aí Deus, ele fala assim, no versículo 4, ele diz assim, olha, do seu trono nos céus o Senhor põe-se a rir e caçoa desse entendimento aí, dessa vida, né, que as pessoas estão vivendo. Os homens querem viver por eles mesmos, eles acham que eles podem decidir o que é certo e o que é errado, Deus dá risada. Os homens acham que eles podem decidir a vida deles, fazer o que é certo e fazer o que é errado. Então, eu no meu certo, irmãos, eu prejudico os outros. No meu certo, eu sou capaz de matar alguém. Por que os homens mataram? Porque no certo deles, para defender o certo deles, eles matavam nações. Para defender o teu certo, você agride. Você humilha. Para defender o teu certo, você é capaz de perder a amizade com alguém. Para defender o teu certo, aquilo que você acha que é certo, você magoa pessoas. Para defender o que é certo. Não importa que ele está sendo magoado, o importante sou eu não ser prejudicado. Isso é o entendimento anticristo. Porque para o entendimento de Deus, o importante é você ser prejudicado e não magoar ninguém. Então, no que depender de mim, eu tenho que ter paz com todos. Mas somente os cristos vão entender isso. Um sentimento, um entendimento anticristo não entende o que eu estou falando, não vai entender. Ele vai buscar sempre a bênção dele. Por que a grande maioria das pessoas acha, né, e comemora e entende que existe o eleito e o não eleito? Por que eles acham isso, irmãos? Porque quando ele pensa que existe o não eleito, aquele ladrão que roubou a casa dele, ele considera uma pessoa que não é de Deus. Então, para ele é cômodo isso aí. É uma forma dele falar assim, não, essa pessoa aqui eu posso agredir ela, eu posso maltratar ela, porque ela não é de Deus. Entendeu? Assim fizeram também as nações. Assim fizeram os homens. Porque isso me alimenta, isso me dá coisas boas, eu achar que um bandido não é de Deus. Então a pessoa tem dificuldade de achar como que um bandido pode ser meu irmão? Como que um bandido é filho do mesmo pai que eu? Um bandido é um bandido, entendeu? A irmã Elma falou assim que ela ia na cadeia, levar ali, visitar parente, não sei qual parente que ela visitava, e levava a palavra lá para os detentos que estavam lá.
Mas se porque eles fizeram o que era errado, eles não são de Deus, então não precisava ter ido lá levar a palavra. Para que foi levar a palavra lá se eles não são de Deus? Se não são de Deus, não são de Deus, não é verdade? Não, mas todos eles que estão lá também são de Deus. Então, eu entendo assim, irmãos, que não há uma possibilidade de alguém que não seja de Deus, porque agora ele acredita, ele se torna de Deus. Eu não entendo isso. Mas aqui no versículo 4 ele diz assim, olha, do seu trono nos céus o Senhor põe-se a rir e caçoa deles. Por que, Deus, o Senhor está rindo da humanidade? Por que o Senhor está rindo das pessoas que acham que deve se afastar do Senhor para viver o certo delas e o errado delas? Por que o Senhor dá risada nisso? Aí no versículo 5 é dito assim, ó, em sua ira, Deus os repreende e em seu furor os aterroriza. Por que que é uma repreensão da parte de Deus e um terror da parte de Deus? Aqui é Deus cutucando os homens, irmãos? É isso que esse versículo está dizendo? Não, não é. Por que que os homens eles ficam furiosos e aterrorizados com Deus? Porque Deus não é igual a eles. Entendeu? Por Deus não ser igual a mim, eu fico com raiva, porque Deus não é igual a mim. Porque eu gostaria que Deus fosse igual a mim. Entendeu? Eu gostaria que se alguém fizesse o mal, entrasse na minha casa, roubasse minha televisão, Deus matasse essa pessoa. É isso que eu gostaria. E porque Deus não é assim, eu fico aterrorizado, eu fico furioso com Deus, porque Deus não é assim. Senhor, por que o Senhor não evitou que roubasse o meu carro? A pessoa fica furiosa, irmão. Entendeu? É assim que é mostrado para nós. Então o homem, ele fica furioso, ele fica aterrorizado com Deus. Então Deus aterroriza os anticristos. Deus é um terror para o religioso, irmão. Quando Jesus fala assim, olha, ame o teu inimigo, nossa, isso é um terror para o religioso, para o crente. Perdoa, isso é um terror. Seja a oferta para ele, isso é um terror. Conceda o seu lugar em favor de alguém, isso é um terror. Ore para ele ser abençoado e não para você, isso é um terror. Dê a bênção a ele, não tome ela para você, isso é um terror. Entendeu? Porque a humanidade, elas querem elas serem abençoadas. Ninguém que busca Deus, ele busca para abençoar o outro, ele busca para ele ser abençoado. Então, o ser que quer ser abençoado, quando ele olha para o entendimento de Deus, ele fala, nossa, isso me aterroriza. Esse não é o Deus que eu quero para mim, não é o Deus que eu imaginei. Porque o Deus que eu imaginei, ele me abençoaria se eu fizesse o que era certo. E puniria todos aqueles que fazem a coisa errada. Para mim, esse é o Deus que eu gostaria de servir. É um Deus que colocaria no inferno o ladrão, que colocaria o estuprador no inferno. Esse é o Deus que eu gostaria de servir. É um Deus que faz juízo e pune as pessoas por esse juízo. Esse é o Deus que eu gostaria. Mas quando Deus fala assim, olha, eu perdoo, né? Eu vim buscar e salvar quem? O perdido. Isso é um terror para esse homem que quer viver do seu certo e do seu errado. Aí Deus ele fala assim, olha, no versículo 6, eu mesmo estabeleci o meu rei em Sião. Está estabelecido. O homem não vai reinar nunca. Nunca. Aquele que não foi o rei estabelecido vai reinar, irmãos. Ele diz assim, o meu rei foi estabelecido no meu santo monte. Proclamarei o decreto do Senhor, esse rei diz, não é? Ele me disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Então, há um filho gerado. Por que que Deus nos dá o Espírito Santo, irmãos? Por que que há um Espírito de santidade que é proposto para a humanidade? Para que esse filho seja gerado, entendeu? Então, o Espírito Santo, é isso que nós pregamos no domingo, eu gostaria que os irmãos depois recordassem lá. O Espírito é santo para ele me fazer igual quem? Igual a Deus. Entendeu? Então, para eu ser igual ao meu pai, o que ele faz? Ele coloca em mim o Espírito dele. Ele me criou e soprou nas minhas narinas o seu próprio Espírito. Agora você pode ser igual a minha própria imagem, a minha própria semelhança. Aí ele fala assim para esse filho que foi gerado, ó, isso aqui é só para aqueles que já foram gerados. Pede-me, e eu te darei
o quê como herança? As, na, Dinheiro. as Eu te darei nações. bênçãos, eu te darei posses, eu te darei bens, fazendas. Não. Não, eu te darei as nações como herança. E os confins da terra como o quê? Tua Propriedade. propriedade. Então, o que está faltando para você se toda a terra é sua, irmão? Tomar posse. Hã? Tudo é Tomar seu, posse. tudo é seu, entendeu? Uma pessoa fica brigando. Quantos membros tem a sua igreja, pastor Arlindo? Eu falei, ó, no momento, eu não estou sabendo muito, não. Mas eu acho que 360 mil pessoas tem. Quantos milhões tem Bauru, irmã Cileide? Eu não sei hoje a população de Bauru. Não Hã? sei direito. É grande. Então, essa é a quantidade de membros da minha igreja. Amém. E da Entendeu? nossa família também. Hã? E da nossa família também. E da nossa família também. Essa é a quantidade de membros da minha família também. É. Aí ele fala assim: olha, ô filho, tu as quebrarás com vara de ferro e as despedaçarás com um vaso de barro, como um vaso de barro. Você vai quebrar essas nações. Você vai mostrar para eles ali de fato quem eles são. Mas o dia que vocês se tornarem o abençoador delas. Enquanto você quiser viver a bênção das nações, você não tomará posse da sua propriedade. Então, irmãos, se alguém me perguntar, Lindo, quais são as suas posses? Eu falo, hoje eu tenho o Bauru inteiro, irmão. Tudo está nas minhas mãos. Tudo é meu aqui. Tudo é meu. Entendeu? E eu tenho que tomar conta de todo esse tanto de gente, irmão. É por isso que a gente está precisando de irmãos aqui para ajudar nós. Entendeu? Tipo, tomar conta de tudo isso aqui não é fácil, não. Mas onde eu vou, a gente vai tomando conta desse povo. Vai mostrando para a pessoa, olha, quem você é. Então, não está na minha mão. A posse não está. Mas na responsabilidade é tudo meu. Entendeu, irmão? O mundo é minha responsabilidade. A terra é minha responsabilidade. Bauru é minha responsabilidade. A pessoa é minha responsabilidade. Por isso, ó reis, sejam prudentes. Aceitem a advertência, autoridades da terra. Adorem ao Senhor com temor. Exultem com tremor. Beijem o filho. Beijem o filho. Para que ele não se ire e vocês não sejam destruídos de repente. Pois num instante acende-se a sua ira. Como são felizes todos os que nele se refugiam. Como são felizes, irmãos, aqueles que em Cristo se refugiam. Mas aí, Marlindo, oi. é que nem aquilo que eu disse, não somos culpados, mas somos responsáveis. Exatamente, exatamente. Nós não somos culpados, mas somos responsáveis para levar a bênção. Então, quando você está, igual é dito muitas vezes, a pessoa entra no ônibus, entrou uma pessoa ali no ônibus, e tem um lugar só. Vamos colocar a irmã Creuza aqui, que ela é exemplo para nós nesse sentido. Entrou a irmã Creuza e entrou uma menina com a criancinha no colo, uma menina de 25 anos ali com a criancinha no colo. E entrou a irmã Creuza que é um pouquinho mais de idade. A irmã Creuza olha para aquela menina e fala assim, o problema é dela, né? Eu estou mais perto do banco aqui, eu sento. Entendeu? Por quê? Porque eu estou aqui para ser. Olha, glória a Deus que me concedeu esse banco aqui para eu ser abençoada. A pessoa ainda fala isso, né, irmão? Só que aí ela está revelando para as pessoas o poder de. Olha como que Deus é poderoso para me dar um banco para eu sentar. Só que se eu olhar para ela, eu vou ver a natureza de Deus nela. Não. Entendeu? Essa é a diferença, irmãos. Os abençoados, eles revelam o poder de Deus. Você vai chegar assim um dia e falar assim, olha o que Deus me deu aqui, uma fazenda. Amém. Você revelou o poder de Deus, que ele pode te dar uma fazenda. Mas o dia que você chegar lá, nos seus acertos de conta, e falar assim, olha, eu não possuí nada, não tive nada nas minhas mãos como posse minha, mas eu fui a bênção em toda a terra que o Senhor me colocou. Aí você revelou o quê? A natureza de Deus. Você acha que nós estamos aqui para revelar o poder de Deus ou a natureza de Deus? A natureza de Deus. Se eu vou, olha, irmão, se eu estou aqui para revelar a natureza de Deus, é abençoado que eu revelo a natureza de Deus?
O dia revela o poder de Deus, o canto do passarinho revela o poder de Deus. Então, toda a natureza, os rios revelam o poder de Deus. Mas a única chance da natureza de Deus ser revelada está em quem? Em mim. Em mim. Nenhum outro ser pode revelar a natureza de Deus a não ser quem? Eu. Nós. Eu. Entendeu, irmão? O mundo Marina, Oi. Me tira uma dúvida aqui. Jesus, em todo o ministério dele, né, com os discípulos, ele teve pessoas para manter o ministério dele, né? E a Bíblia relata, não sei se é correto, se está correto, porque eu não sei onde está falando, mas pelo que eu sei, as mulheres, né, elas mantinham ele, financeiramente falando. Elas sempre estavam ali abençoando ele, dando ele condições, né, financeiras. E sempre quando ele precisava de alguma coisa, ele já, né, falava com seu discípulo ia lá conseguir para ele. Então, assim, quando ele esteve na terra, ele não trabalhou, né? Trabalhou, sim, braçal. Trabalhou. Eu digo no ministério dele, assim, né? Eu posso estar errada, né? Por isso que eu estou perguntando. No caso aí, ele foi abençoado, né? Porque elas abençoavam o ministério dele para ele tá fazendo o ministério que foi dado a ele na terra pelo Pai, cumprindo o propósito, né? Então, ele foi abençoado para abençoar. O que você me diz disso aí? Ele trabalhou, ele começou o ministério dele e tinha até tesoureiro no ministério dele. Havia arrecadações, tinha até tesoureiro no ministério dele. O que acontece? Nós temos a necessidade de nós comermos, nós bebermos, de trabalharmos por aquilo que é o nosso sustento. Nós temos essa necessidade, entendeu? Mas, para que eu possa viver Deus, se eu for depender daquilo que é o meu dinheiro, a minha necessidade, eu jamais vou viver Deus. Nunca vai ser o suficiente para eu viver Deus. Você pode ter certeza disso. Se Deus te der hoje uma condição financeira boa, amanhã você vai estar falando, eu preciso de mais. Entendeu? Eu preciso de mais. Porque essa é o entendimento do homem. Então, o que Deus está trabalhando para nós aqui é o entendimento de filho. Filho, o filho pródigo, citado muito aquele que saiu de casa, não é? Uhum. Aquele que ficou em casa, às vezes está sendo nós. Nós estamos na casa e achando que nós estamos precisando que o Pai nos dê coisas, entendeu? Para nós sermos abençoados. Sendo que tudo é nosso. O que o pai responde para o filho? Filho, tudo isso aqui é seu. Tudo isso aqui é seu. Pai, mas o senhor não me deu o bezerro cevado aí, o senhor não deu para mim. Eu não saí de casa, eu fiz o que era certo. Agora, aquele que faz o que é errado, o senhor vai lá e busca ele? Vai salvar o que fez a coisa errada? Eu fiz o que era certo aqui, fiquei dentro da casa, não saí da igreja, cantei no louvor, orei nas vigílias, fui para os montes com os pastores, fiz tudo que era certo aqui. O senhor não me dá nada? O que o pai fala para ele? Filho, tudo é seu. Eu já tenho tudo. Entendeu? Só que nós, irmã Elma, o problema nosso é que nós achamos que nós não temos. Porque, olha, o grande problema nosso é um problema de identidade. De identidade. A humanidade sofre esse problema por não saber quem é. Então, quando você não sabe quem você é, as coisas te incomodam. A falta de dinheiro te incomoda, porque você quer a posse na tua mão. Isso foi ensinado para nós. Só é meu aquilo que está na minha mão. Mas Deus fala para o filho, filho, toda a terra é a tua herança. As nações são a tua herança. Só que você não crê nisso, você não acredita nisso, você é incapaz de acreditar nisso. Porque você pensa que herança é para você possuir ela, e não para você se oferecer para ela. Esse é o maior problema, irmão. Então, a maior oferta não é aquela que eu faço a Deus com aquilo que eu tenho. A maior oferta é a que eu faço aos meus irmãos aquilo que eu sou. Essa é a maior oferta. Entendeu? Quando eu oferto quem eu sou aos meus irmãos, então eu estou oferecendo a maior oferta a Deus. Então, a maior oferta do Caim e do Abel ali, vou dar a oportunidade para quem pediu aí, tá, irmãos? A grande oferta do Caim e do Abel ali foi o quê? Qual que é a oferta que Deus aceitou?
a oferta do Abel. Por quê? Porque Abel ele oferece aquilo que ele é. E o Caim oferece o que ele possuía. Então, o Abel tanto oferece quem ele é, que quando o irmão dele vai matar, ele não mata. Entendeu, irmão? Ele não mata. Eu sou tão de Deus que para não matar, eu faço o quê? Eu me ofereço, eu morro, eu me entrego. Eu morro para não matar. Só que os Caíns, eles fazem o quê para não morrer? Mata. Entendeu, irmã Elma? Eles matam. Eles matam por quê? Porque não é certo eu morrer. Não é certo eu morrer. É errado eu morrer. Mas aquele que está na vida, ele, para não matar, ele faz o quê? Ele morre. É o que Jesus fez. Pois é. Né? Pai, perdoa eles. Mas eles estão te matando, Jesus. Manda descer fogo. O Elias, por muito menos, ele queimava 50 soldados aqui, o Elias, por muito menos. O Eliseu, por muito menos, para alguém tirou sarro nele, ele manda as ursas matar todo mundo. O povo de Israel, por muito menos, ele cercava a cidade, tacava fogo, queimava, matava criança de mamando, amamentando, mãe e criança de colo, de peito, eles matavam. E como que pode o Senhor, sendo o rei dos reis, sofrer tanta humilhação desse jeito? O rei esperado, o Messias esperado, não revida. É um bobão esse Jesus, irmão. É um tonto esse Jesus. Você estava abençoando o povo. Entendeu, irmã Elma? Olha, como que eu posso ser tonto a esse ponto? Como você pode ser tonto a esse ponto, Jesus? Você não sabe o que é certo, você não sabe o que é errado? Sei. Você não tinha consciência do que era certo e o que era errado? É errado eles te matarem assim, porque você não fez nada. É errado, Jesus, eles te matarem. Como que você pode ser tão tonto da humanidade desse jeito, Deus? Vocês estão entendendo o que eu estou falando, né, irmãos? Como que você se entrega para pessoas que não te dão valor nenhum? Como que você perdoa essas pessoas que elas só querem o teu mal? Por que, Jesus? Revela o teu poder aqui agora, manda fogo do céu. Não, mas eu não vim revelar o poder de Deus. Eu não sou um filho que revela poder, eu sou um filho que revela o quê? Amor. Natureza, irmão. O Filho só será visto, a humanidade só verá Deus o dia que vê a natureza de Deus sendo revelada em nós, e não o poder de Deus sendo revelado em nós. Glória a Deus. Entendeu, irmãos? Mas o maior conflito, o grande conflito nosso é justamente por causa desse poder do certo e do errado. Esse é o conflito, irmão. O dia que eu falo para vocês que a árvore da vida é você viver Deus, e a árvore do conhecimento do bem e do mal é a desgraça da humanidade, tem irmão que acha ruim, que briga, que prega o contrário. É justo você pregar o contrário, porque é o que você tem, entendeu? Quem tem a árvore da vida, entende a árvore da vida. Quem não tem a árvore da vida, vai viver sempre do que é certo e do que é Errado. e vai pregar o que é certo e Errado. errado. Pregaram para mim a vida inteira o que era certo e o que era errado. Não mudou a minha vida, irmãos. Porque não pode mudar a vida de ninguém. Mas o dia que eu entendi quem eu sou, e eu comecei a compreender o que é a árvore da vida, que é o rio da vida, que é o pão da vida, que é viver essa árvore, né, da vida, então isso me transformou. Isso me transformou. É que minhas filhas não estão aqui. Eu poderia chamar minhas filhas e colocá-las sentadas aqui para elas falar para vocês quem que era o Arlindo do certo e do errado e quem é o Arlindo da árvore da vida. Porque a melhor pessoa para dar o testemunho é quem está dentro da casa, irmãos. Entendeu? Só que se eu voltar para viver da árvore do conhecimento do bem e do mal, eu vou cair na desgraça de novo. Eu estou falando isso com o maior amor, irmãos. Com o maior amor eu falo isso para vocês. Se dediquem em conhecer a Deus pela árvore da vida. Esquece o certo e o errado. Esquece o certo e o errado. Esquece o que a religião falou para você que é certo e falou que é errado. Esquece o certo e o errado, irmãos. Eu sei que é insano eu falar isso para vocês. Para muitos, soa como uma loucura eu falar isso para vocês. Mas para quem entendeu a árvore da vida, está convicto do que o que eu estou falando aqui é a verdade de Deus. E são poucos os que estão conhecendo a Deus pela árvore da vida. São poucos, irmãos. A maioria está buscando ainda o certo e o errado.
Amém? Amém. Alguém quer fazer mais perguntas aí? Sei lá, colocar ideia, conhecimento aí? A única tristeza que eu tenho, meu Arlindo, é não ter conhecido a árvore da vida antes. Ia fazer muita diferença na minha vida. Nossa. E assim, Marcelene, eu também falo isso, né? Se a gente tivesse Nossa. conhecido, como que a gente poderia ter feito tanta coisa diferente se nós tivéssemos conhecido isso? Se alguém tivesse pregado isso para nós, né, Marcelene? Puxa, olha, minha vida tinha sido outra, A minha meu Deus. também. A minha também. Da Creuza também. E de quem Nossa. está ouvindo aqui teria sido outra. Dá raiva disso, viu? Não, mas era o tempo certo, né? Valdecir, a tua vida teria sido outra, meu irmão, se você tivesse conhecido essa árvore da vida lá atrás. Com certeza, sim. Não é? Não tinha perdido todas. Amém. Amém, irmão. Irmã Elma, eu gostaria que a senhora falasse um pouco. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith would be made stronger in the presence of